Bom, o nosso artigo, ele trata sobre a velocidade de propagação da trinca por fadigas de soldas subaquáticas molhadas, a variação fora d'água. A soldagem subaquática, nesse artigo, ela é abordada nas instalações de exploração marítima de petróleo. E a soldagem, ela pode ser feita de forma a seco ou molhada. As duas formas são subaquáticas. A diferença entre elas, como a gente pode observar, é o isolamento. Mas aqui a gente vai abordar a soldagem subaquática molhada. E quando a gente compara com aquela outra soldagem, a gente vê que essa ela é mais simples, econômica, né? Porque o soldador está ali direto em contato com a água, não precisa de mais nada. Só que isso acarreta em propriedades mecânicas inferiores e a gente percebe que as propriedades de tração e tenacidade ao impacto Sharp elas acabam sendo reduzidas. Além de haver uma diferença na taxa de crescimento da trinca, porque tem uma grande heterogeneidade nesse tipo de solda. O aumento da profundidade ele influencia, pois quanto mais profundo, pode aumentar as descontinuidades das soldas. Quais são essas descontinuidades? A inclusão de escória, a falta de penetração, falta de fusão, trincamento, mordedura e porosidade. O que mais temos então na soldagem subaquática molhada? A porosidade ela influencia também, trazendo várias reduções, como as propriedades mecânicas, limite de escoamento e ruptura, o módulo de Young, a ductibilidade e a tenacidade. E os fatores que afetam a porosidade é a profundidade, por causa da pressão, o tipo de revestimento do eletrodo e a estabilidade do arco. O objetivo desse artigo era falar sobre o comportamento da velocidade de propagação da trinca por fadiga, e foram usadas duas profundidades diferentes, todas na soldagem subaquática molhada, e também caracterizar a superfície de fratura nas diferentes regiões de propagação da trinca. Quais foram os materiais usados nesse experimento? Como a gente pode ver ali na imagem A, uma câmera hiperbárica, na imagem B, um eletrodo revestido. Além disso, uma fonte de soldagem que foi feita especificamente para soldagem submarina. Aqui a gente pode observar todas as características da fonte, né, a sua tensão, a sua faixa de corrente, no eletrodo, o tipo dele, que era o rutílico, as dimensões da alma e a proteção usada. Na prática, foram realizados 16 passes para preenchimento do chanfro. A gente pode ver ali o eletrodo, né, as profundidades, as correntes e as velocidades de soldagem. A seção na parte central dos chanfros soldados foi feita para estudo da porosidade e para uma amostra de macro e micrografias. Também foi usado um programa de tratamento de imagens para medir e quantificar os poros e medir os aspectos geométricos dos cordões de solda. Os corpos de prova eles também tinham um modelo específico, como a gente pode observar ali. O tipo de ensaio usado foi a velocidade de propagação da trinca por fadiga. O entalhe foi feito na junta soldada. E para medir o crescimento da trinca foi usado um extensômetro. No ensaio também foi usada uma máquina servo-hidráulica, uma razão, a onda, né? A gente tem ali a frequência específica, a temperatura, o tipo do microscópio. E a gente usou a lei de pares, e ela demonstra várias características, como o comprimento da trinca, que é o A, o número de ciclos por fadiga, que é o N, as taxas de crescimento da trinca, e o fator cíclico de intensidade de tensão, que é o ΔK. Bom, agora nós vamos falar sobre os resultados obtidos nessa análise. Logo no início aqui, a gente já pode notar que com o aumento da pressão hidrostática na soldagem subaquática molhada, aumenta-se também a quantidade de poros do metal de solda. A gente tem duas imagens, uma que foi feita de uma solda a 10 metros de profundidade da coluna d'água e a outra de uma solda a 60 metros. O que a gente pode perceber aqui é que quanto mais fundo, mais poros tem. Esses pontinhos que eu estou indicando aqui é a porosidade do material. Foram realizados ensaios de microdureza nas superfícies das seções transversais das juntas soldadas, testando metal de base, metal de solda e a zona termicamente afetada, com os resultados apresentados aqui nessa tabelinha.
A gente pode perceber que a dureza não muda significativamente com o aumento da profundidade, mas obteve-se uma dureza na zona termicamente afetada bem maior do que a dureza de metal de base nas profundidades de soldagens subaquáticas molhadas. Por meio de um software, foi feita uma análise de porosidade, onde encontraram valores de 2% para soldas realizadas a 10 metros e 6,8% para soldas de 60 metros de profundidade. O que eles fizeram nesse cálculo? Primeiro, eles determinaram a área de solda e depois eles determinaram a área total de poros. E aí a porcentagem foi encontrada com a diferença entre essas duas áreas. Aqui a gente tem uma tabela com os resultados do teste de velocidade de propagação da trinca por fadiga versus o fator de intensidade de tensão de solda feita ao ar e subaquática molhada. Nessa tabela, a gente pode observar que para valores de baixo fator de intensidade de tensão, que é o ΔK, a velocidade de propagação da trinca é menor, ou seja, a resistência à fadiga é maior, o que nos leva a supor que os poros retardam a taxa de propagação dessa trinca por fadiga. Além disso, os resultados indicam de forma geral que as soldas realizadas em condições subaquáticas molhadas têm uma menor resistência à propagação da trinca por fadiga do que as soldas feitas em condições atmosféricas, ao ar no caso. Isso está possivelmente associado à quantidade de descontinuidades presentes. Aqui a gente também tem uma imagem da solda feita ao ar a 10 metros e a 60 metros. A gente consegue perceber que a solda feita ao ar, ela é bem mais, o material é bem mais uniforme. Já feita a solda subaquática, ela já tem mais deformações no material. Para baixos níveis de fator de intensidade de tensão, que é o ΔK, a quantidade de poros atingido pela frente da trinca é menor que quando existem altos níveis de ΔK. Este fato sugere que a trajetória da trinca por fadiga para baixos níveis de ΔK mantém-se mais reta. Conforme aumentam os níveis de ΔK, vai aumentar, no caso, o comprimento da trinca. A trinca procura, então, poros vizinhos ou pequenas trincas nucleadas entrando em colapso e favorecendo a sua propagação. Por ter porosidade, torna o somatório da velocidade geral de propagação da trinca por fadiga maior, podendo explicar o aumento da velocidade de propagação da trinca. E aí aqui temos duas imagens, uma de uma solda feita ao ar e a outra de uma solda a 60 metros de profundidade. A gente pode perceber que a solda feita ao ar ela tem um material mais lisinho, já de 60 metros de profundidade ela tem bem mais deformidades, né? Então, foram feitos dois testes de fadiga. O primeiro, os valores de carregamento cíclico vão diminuindo e, consequentemente, diminuindo os valores de ΔK, resultando em uma topografia uniforme. Então, aqui a superfície é bem mais lisinha, em comparação com o segundo teste, que foi a carga, onde a carga foi mantida constante, aumentando o valor de ΔK com o incremento do comprimento da trinca. E aí a gente encontra uma superfície bem mais com descontinuidades, né? Bem mais deformada. Existe degradação das propriedades mecânicas do cordão da solda subaquática molhada comparado com soldas feitas ao ar. A redução das propriedades de tração chega a 20%, já a redução da ductilidade a 50%. Esta é provocada pela redução da área. Por último, a gente percebe uma diferença no material feito numa solda ao ar e um material de uma solda feita a 60 metros de profundidade. Aqui a 60 metros tem bem mais deformações, né? E já na feita ao ar, ela já chega a um ângulo de 45 graus, mais ou menos. Ela não é tão aleatoriamente deformada. Bom, agora sobre as conclusões. Não houve variação na dureza nas regiões de propagação da trinca de fadiga. Houve heterogeneidade nas soldas em condições subaquática molhada, e essas heterogeneidades eram as trincas de hidrogênio, os poros com tamanhos diferentes, e as mudanças de propriedades mecânicas na zona de singularidade, ocasionando maior dispersão nos testes de velocidade de propagação. Os resultados dos ensaios eles mostram que quanto maior os níveis de descontinuidades, ou seja, as porosidades, maior é o expoente m ali na equação, e a resistência à fadiga ela se torna menor, ocasionando também uma mudança na trajetória da trinca com relação aos níveis de ΔK, e a coalescência dos poros provoca um aumento na velocidade de propagação da trinca por fadiga na região de propagação estável. E aqui a gente pode observar a referência do artigo.